Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Graça e paz, bênção do Senhor sobre você, amigo, amiga, onde quer que você esteja, pelo Brasil e pelo mundo, nos dando agora o privilégio de acompanhar o programa A Voz da Profecia. Texto bíblico, Evangelho escrito por João, capítulo 9. Aqui nós temos o relato da cura de um cego de nascença, algo extraordinário feito pelo Senhor Jesus Cristo. É dito que depois que Jesus curou esse cego, que era certamente conhecido por muitas pessoas que viviam ali no seu entorno, muitos ficaram admirados, ao ponto de uns dizerem que ele não era realmente o cego anteriormente conhecido, mas era apenas uma pessoa parecida com ele. Mas outros diziam, não, claro que é ele sim, e o próprio ex-cego dizia, sou eu fui curado, porque o homem chamado Jesus, ele me curou. E aí, como a cura foi realizada dia de sábado, e os líderes religiosos entendiam que não era apropriado curar alguém no sábado, o moço foi levado até os líderes, que lhe questionaram por mais de uma vez. Ele, porém, com firmeza declarava, sim, ter sido cego e ter sido curado por Jesus. E agora eu leio João capítulo 9, versos 18 a 23. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhes perguntaram, é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Observe que a coragem que sobrava no moço, faltava nos pais. Eu gosto de dizer, não subestimemos os jovens. Oh, sem dúvida, quantas vezes, não é? A gente subestima as pessoas por serem jovens, inexperientes. Esse moço era jovem e simples, porém teve a firmeza de testemunhar a respeito do que ele sabia sobre Jesus. Perguntaram, primeiramente aos pais dele, e aí, é filho de vocês mesmo? Nasceu cego? Como vê agora? E a resposta dos pais, sim, é nosso filho, nasceu cego, mas nós não sabemos como foi e nem quem foi que lhe abriu os olhos. Perguntem para ele tem idade, falará por si mesmo.
E como você ouviu, João diz que foi por medo dos judeus, dos líderes religiosos, que aqueles pais não testemunharam a respeito de quem curou o filho deles. Porque senão eles poderiam ser expulsos da sinagoga. A sinagoga era a igreja, era a comunidade religiosa dos judeus. Inclusive, ser expulso da sinagoga significava não poder fazer mais parte dessa comunidade. E o sofrimento viria em decorrência de serem tratados dessa maneira. Eles passaram o problema para frente, ficaram em cima do muro. Pela falta de coragem, hoje também, milhares deixam de testemunhar a respeito do poder de Deus. Aqueles pais sofriam com o problema do filho, sentiam-se julgados pela teologia da época, que diziam que eles e o filho, por conta da deficiência do filho, estavam sob a maldição divina. Ora, este era um momento de testemunhar com alegria e gratidão pela obra de Deus. Mas, infelizmente, eles não tiveram coragem, eles se omitiram. Interessante que alguns vizinhos tentaram negar o milagre, também dizendo, não é ele, mas é apenas um homem parecido com ele. Os fariseus tentaram dissuadi-lo quanto à realidade do milagre. Os pais se omitiram, mas o cego fala por si. Que exemplo tremendo, hein? Jesus diz em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. E você e eu, como nós temos agido diante das obras de Deus realizadas em nós, por nós, e também na vida daqueles que nós conhecemos e amamos, e que são pelo Senhor abençoados. Nós temos feito como jovem abençoado, simples, porém pregador ousado, convicto. Nós temos anunciado Jesus mesmo em meio à oposição, ou nós temos feito como aqueles pais que se omitiram, que se acovardaram? Nos próximos programas nós vamos continuar pensando na história desse moço. Além de tudo que nós já vimos até aqui, eu quero concluir pensando no fato de que, quando o nosso coração está aberto para Deus, Ele se revela cada vez mais a nós. Você percebeu, o moço primeiro disse, o homem chamado Jesus me curou. Depois ele reconhece que Jesus é um profeta, e nós veremos que ele se referirá a Cristo como homem de Deus, e então o reconhecerá e o adorará como filho de Deus. Significa dizer que a revelação divina é progressiva e maravilhosa na vida daqueles que são sensíveis à graça do Senhor. Que Deus lhe abençoe, que cada dia mais Jesus se revele a você e que você tenha a coragem de testemunhar a respeito da bênção de Deus na sua vida e na vida das pessoas que você conhece, ama e que sabem também têm sido alvos da bondade de Deus. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então
então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Senhor Deus e Pai, só tenho razões para te louvar e te agradecer, Senhor, porque tens abençoado a mim e a minha família. E eu te louvo também, Pai, porque sei que estou falando agora para pessoas abençoadas por Ti, abençoadas sobretudo com o conhecimento da Tua palavra, com o milagre da salvação. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Permanece conosco e ajuda-nos a permanecermos em Ti, testemunhando a respeito do Teu poder curador e salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.